Olá pessoal, é bom ter vocês aqui no Teleus Podcast. A gente começando hoje o nosso primeiro episódio. Bom ter você com a gente. Quero te pedir, se você puder nos ajudar, que você possa compartilhar, né, esse vídeo, curtir, comentar, para que a gente possa ter aí um maior alcance no canal, tá bom? A gente está aqui hoje com um irmão, um amigo, Geice de Moraes. Geice, ele é missionário urbano, missionário de rua, é um adorador, ministro de louvor. É um irmão assim, um grande irmão, a gente caminha junto já tem um tempo. Glória a Deus. E muito abençoa a minha vida, é um irmãozão mesmo. Gente assim de Deus, que a gente tem o prazer de estar caminhando junto e de ter esse momento junto aqui. E aí, Geice, como é que você tá? Como é que tá as coisas? Paz, pastor. Desde já quero aqui agradecer a oportunidade, né, de a gente estar junto aqui mais uma vez, para poder testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito em nós e através, né, do chamado que Ele nos fez. Amém. Geice, ele tem assim uma história extraordinária, né? Testemunho de Deus mesmo, grandes superações na vida, grandes coisas que têm acontecido. E como a gente tem aqui esse nosso podcast sobre masculinidade, a ideia é a gente estar trazendo homens que são referências e a gente saber um pouco da história deles e como foi essa questão da sua formação de masculinidade, como foi a sua vida. E eu queria saber um pouquinho da história do Geice, como foi assim sua infância, né, para a gente poder entender mais um pouco sobre essa sua formação. Então, pastor, falar sobre Geice de Moraes, né, lembrar de um jovem casal, né, esse jovem casal, eles se encontravam apaixonados, mas sem nenhuma perspectiva de vida futura, se encontrava apenas curtindo mais uma aventura, né? E de repente aquela jovem aparece grávida. E ao contar para o seu amado, ela teve uma grande e triste decepção, porque ele não queria mais se relacionar com ela. E ele pediu para que ela fizesse uma escolha, né? Uma única escolha. Permanecer com ele ou ter aquela criança. No caso, o aborto, né? Isso. E aí aquela jovem, por amar aquele jovem, ela decide então matar o teu filho. E eles se reúnem e decidem assassinar o teu filho. Aí clínica de aborto, remédios. E ali, durante um período, eles tentaram, mas não conseguiram. E como aquele jovem havia dito que se aquela criança viesse ao mundo, ele iria abandonar aquela jovem, porque ele não queria assumir tanto aquela jovem quanto a paternidade daquela criança. E aquela criança veio ao mundo, né? E aquela jovem abandonada agora pelo seu amado grávida, aquela criança veio ao mundo e abandonada pelo seu pai, e seus primeiros momentos foram dormir pelas calçadas da cidade, abandonada pelo seu pai. Então tudo que eu testemunhei em teu coração e aqueles que estão nos assistindo aconteceu comigo. Eu sou aquela criança. Eles tentaram matar-me no ventre da minha mãe, tentaram assassinar-me, tentaram arrancar-me do ventre da minha mãe, mas não conseguiram porque havia um propósito, né? Eu tinha sido escolhido e separado desde o ventre para um propósito, que é adorar o Senhor. Coisa boa. A gente pensa, né, nessa questão da responsabilidade do homem, né? Um homem, ele tem a sua formação na masculinidade por 3 etapas, né? Que é aquela questão que ele rompe emocionalmente com seus pais para construir uma família, ele assume uma mulher, né, para cuidar dela, e ele assume ter filhos para fazer com que a geração né, continue perpetuar o seu próprio nome. E é tudo que os homens de hoje não querem, né? Eles não querem compromisso, não querem essa renúncia, não querem... E aí a gente vê muito isso. Gente tendo relação sexual, mas sem querer compromisso nenhum. Eu quero prazer, mas não quero assumir o propósito. Exatamente. Né? E o Geice, então, passa por essa situação. Cara, e eu não sabia disso, né? Isso é um pouco, né, daquilo que o Senhor preparou, né, para minha história. Minha mãe compartilhava comigo que ela teve que sair do Espírito Santo, né, em Linhares, a cidade de Linhares, e voltou para
para Governador Valadares, em Minas Gerais, para poder morar com a minha mãe, com a minha avó, né, ela grávida, e ali, né, o tempo se passou, eu nasci, ela permaneceu na cidade durante acho que 2, 3 anos, mas ela amava muito meu pai, então a expectativa dela era a qualquer momento poder reatar um relacionamento com ele. E ela decidiu sair de Minas Gerais para ir ao Espírito Santo, em Linhares, para ter com meu pai. E você fica? E ela, eu já tinha nascido, ela me levou. Não, ela me levou junto. Não pensei que você tinha ficado com a sua avó. Não, ela me levou junto já com 2, 3, acho que no máximo 4 anos, eu não me lembro muito a idade. Nessa expectativa de poder manter um relacionamento com meu pai, né? Constituir uma família. Mas, para a decepção dela, quando ali ela chegou, ele não quis ter com ela. Ela não tinha família, não tinha parente, não tinha conhecido na cidade. E aí a minha mãe vai para a porta de uma padaria e passa a dormir ali, naquela calçada daquela padaria, sem perspectiva. Então, eu me lembro alguns detalhes da gente dormindo ali à noite, sem ter para onde ir, e ela com aquele coração apaixonado na expectativa que meu pai poderia passar ali a qualquer momento. E sua mãe tinha quantos anos, Joyce? Você sabe? Acho que uns 20 e poucos anos na época. E durante algumas noites nós ficamos ali, em frente a essa padaria, dormindo ali, porque tinha uma marquise, então se chovesse, a gente estava protegido. E a minha avó, mãe do meu pai, ela descobriu essa situação e foi lá. Um dia nos resgatou e levou para casa dela, para morar na casa dela. E aí nós ficamos um período na casa da minha avó. E ali na casa da minha avó aconteceu algo comigo que veio desencadear tudo que eu vivi durante muitos anos, que foi uma violência sexual que eu sofri por uma mulher. Uhum. Eu não vou relatar aqui detalhes, nem o nome da pessoa, mas uma mulher da família do meu pai. Aos 4 anos de idade, eu sofri uma violência sexual. E eu lembro que a minha avó entrou no local onde estava acontecendo ali e presenciou tudo que aconteceu. Foi muito difícil para mim, porque eu tinha apenas 4 anos. Eu lembro detalhes do que aconteceu. E com isso desencadeou, assim, eu não consegui, sabe, todas as pessoas que se aproximavam de mim parecia que iria fazer o mesmo comigo. Uhum. Então eu era aquela criança que, enquanto as crianças estavam brincando, eu estava sempre pro canto meio que retraído, né, escondido. E os anos foram se passando e eu não consegui me relacionar. Criou-se um bloqueio. Uma barreira. E as pessoas a qual eu tive a oportunidade, né, de conhecer, de manter um relacionamento, não foi um relacionamento duradouro, porque eu desconfiava de todos e parecia que eles estavam ali só para me usar, e eu não consegui me relacionar. Quando 30 anos se passaram, mais ou menos, eu conheci uma pessoa, né, no ministério a qual eu fazia parte, e ali, eu orando ao Senhor, eu falei, ela, eu quero constituir uma família. E aí, o pai dela é pastor, eu pedi a bênção dele. Isso lá em Minas? Isso em Minas. Uhum. Conheci ela em Minas, no ministério. E aí eu pedi a bênção do pai dela, né, que é pastor, para que eu pudesse namorar, noivar e casar. Porque até então eu nunca sonhei em constituir uma família, nunca pensei em ter uma esposa, nunca imaginei em ter filhos, devido àquilo que eu tinha sofrido quando eu tinha 4 anos. E aí ele nos abençoou, nós namoramos, noivamos e casamos e tivemos um filho, o Ícaro. Em janeiro de 2016, 8 anos depois de casado, nós viemos designado pela igreja para o Rio de Janeiro, em 2016. Né? E ao chegar no Rio de Janeiro, eu e meu filho, a gente faz aniversário em março, né? E aí, dia 5 de março, após 2 meses a gente ter chegado no Rio de Janeiro, a minha esposa, ou minha ex-esposa, abandonou a família e foi viver um novo relacionamento. O Ícaro estava quantos anos nessa época? Uns 5, 6, 7 anos mais ou menos. E aí foi muito difícil para mim, porque tudo que eu já tinha vivido de abandono, né? E aí agora,
na esperança de constituir uma família e agora abandonado também, né, pela esposa, e fiquei com meu filho. Eu perdi tudo, mas não perdi o meu filho, não perdi a presença, escolhi permanecer e agora eu estava dentro de uma comunidade com meu filho com apenas 6 anos. Aqui no Rio de Janeiro. E sem conhecer ninguém, porque os meus parentes todos são de Minas Gerais e eu estava no Rio de Janeiro agora com meu filho. E o meu ex-sogro, né, que eu costumo dizer que eu perdi um sogro e ganhei um pai, né? O pastor Constantino Lousada, ele é um paizão para mim. Ele presenciou toda a minha situação e aí ele foi morar conosco para que eu não ficasse sozinho dentro da comunidade. O meu sogro, que hoje é um paizão para mim, né? E aí ele ficou 2 meses morando comigo, com meu filho, e me ajudando, né? E em tudo isso que eu vivi, eu preciso ser sincero e te dizer que eu fiz como Maria. Eu escolhi a melhor parte. Eu escolhi permanecer. E 7 anos se passaram e eu venci no Senhor com o meu filho. Né? E a gente está vivendo... Tá quantos anos hoje? Hoje ele está com 14 anos. É o meu grude. Então tudo aquilo que eu vivi do abandono do meu pai, né? Eu comecei a pensar, porque meu filho chorava muito, né? Querendo a presença da mãe e eu não podia chorar, né? Diante do meu filho. Então eu me lembro que dentro de uma kitnet eu ia para dentro do banheiro e no banheiro eu chorava. E eu não queria que meu filho viesse viver a mesma história que eu vivi de abandono. Isso é interessante, sem querer te cortar. Isso é interessante porque muitos homens usam a sua história para se esquivar da sua responsabilidade, né? Usam a história, eu não assumi meu filho porque eu não tive um pai que me assumiu. Então, aquela história, eu não posso dar o que eu não recebi, né? Quando, na verdade, a questão da gente assumir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, é o nosso papel de homem. E ainda que a gente não tenha tido uma história que a gente teve uma paternidade saudável, né? Um pai que assumiu, a gente não teve essa figura paterna, isso não deveria ser uma desculpa. Pelo contrário, né? Saber o que a gente, como no seu caso, saber o que a gente passou e o que a gente sofreu é o que deveria fazer ainda mais com que a gente não quisesse que outra criança passasse por isso, né? Que é a sua história. E a sua história é interessante, porque você chegou a ter contato com seu pai depois, seu pai biológico? Então, quando eu estava com, acho que 10, 12 anos no máximo, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez conhecer meu pai. E aí uma pessoa da minha família foi até a minha mãe em Minas, me pegou, minha mãe autorizou, ele me levou até meu pai no Espírito Santo. Só que quando eu cheguei na cidade do meu pai, fui até a casa dele, meu pai já estava em um outro relacionamento, né, acho que já casado, com filhos, e aí ao chegar lá a esposa dele não deixou que eu entrasse na casa. Então ficou assim, o portão, meu pai do lado de dentro e eu do lado de fora, acho que 12 anos ali, querendo um abraço do meu pai, e eu não pude abraçar meu pai naquele dia. A esposa não deixou que ele saísse, nem deixou que eu entrasse, e aí eu só ouvi ele falando com o meu tio assim, leva ele para casa do meu pai, que no caso meu avô. E aí eu fui morar com meu avô lá em Regência, no Espírito Santo, e fiquei 2 anos morando no Espírito Santo, mas sem ter pai, né? Sem a presença paterna. Então eu não tive a oportunidade de conhecê-lo naquela época. Anos se passaram, eu já casado, né? 30 e poucos anos, eu já casado, com a minha família. Aí eu tive uma agenda no Espírito Santo. Muito interessante, né? Como Deus trabalha. Eu tive uma agenda e aí a gente conversando num intervalo lá assim, uma pessoa que estava nesse evento falou, estou indo para Linhares. Eu falei, Linhares? Ele falou, tô indo para Linhares. Eu falei, rapaz, meu pai mora em Linhares. E onde mora seu pai? A gente conversando, eu conheço seu pai. Aí ele me pegou ali, na época minha esposa e meu filho tinha acho que 4 aninhos, 3, 4 anos, e aí nos levou até a casa do meu pai. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com meu pai, agora já com esposa, com o meu filho, pude abraçar o meu pai
pôde pegar meu filho nos braços e foi um momento assim marcante, né? Então, 30 e poucos anos depois, eu tive o primeiro abraço do meu pai. Mas a gente não teve mais contato, porque ele, né, morava no Espírito Santo e eu em Minas Gerais. A gente se falava muito pouco pelo WhatsApp e na época nem tinha o WhatsApp, né? O WhatsApp veio há pouco tempo, porque ele se separou, casou novamente e essa esposa atual dele foi que conseguiu o meu contato, eu já morando aqui no Rio de Janeiro, e aí entrou em contato comigo. E aí meu pai passou a ter contato comigo através do WhatsApp, só que ele não conseguia falar comigo. Toda vez que ele ia conversar comigo, ele chorava muito. E todo o tempo me pedindo perdão, e chorava. Ele já havia se convertido ao Senhor, já estava caminhando no Senhor, porque a esposa já era cristã. Então ele falava comigo muito pouco, ele chorava muito. Se a gente ficasse ali 1 hora falando, era 10 minutos, ele conseguia falar algumas palavras, o resto era choro. Eu falava, não, pai, eu te perdoo, eu te amo, independente de qualquer coisa, eu te amo, quero ir ter contigo. E essa foi um pouco da minha história. Assim, em tudo que eu passei, serviu para mim o seguinte: meu filho não vai viver a mesma história. Eu posso perder esposa, eu posso perder família, eu posso perder carro, casa, eu posso perder tudo, mas eu não vou perder a presença do meu filho. E aí escolhi permanecer com meu filho. Então, desde que nasceu, já são 14 anos ele morando comigo, meu grude, né? Então, onde eu vou, ele está ali comigo. Então, eu não quero que meu filho venha viver a mesma história. E você continua criando o Ícaro sozinho. Sozinho. Né? Criando, sustentando e suprindo a necessidade do meu filho todos os dias. Vivendo integralmente na obra como missionário e tendo tempo ali para... O que eu entendo através todo esse abandono, né, seja paternal, depois na família, eu tinha tudo para desistir. Né, eu costumo dizer que eu sou um improvável. Como vocês dizem aqui no Rio, né, eu tinha tudo para meter o pé. Eu tinha tudo para retroceder. Mas em meio a tudo que eu perdi, há algo que jamais me será tirado, que é a presença. Eu escolhi permanecer. E através de tudo que eu vivi, foi gerado em mim um amor pelo próximo. Né? Então, o amor que eu não tive, hoje eu consigo retribuir ao próximo, desenvolvendo esse trabalho, né, de rua que a gente faz, um trabalho lindo com dependentes químicos, né, com moradores de rua, com transexuais, pessoas que estão ali sem perspectiva de vida futura, né? E o Senhor nos designou para amar. Então a gente tem tido a oportunidade de ir para a rua, né? Às vezes você abre mão de estar no conforto da sua casa, num frio, e você vai para a rua, debaixo de um viaduto. Às vezes você vai ali alimentar alguém e você acaba sendo alimentado, né? Porque pelas histórias que eles têm para compartilhar conosco. Então, assim, eu aprendi a amar. Eu até brinco em dizer que parece que eu fui batizado com o espírito do amor, né? Então, eu amo amar, eu amo servir, eu amo ser útil às pessoas. Então, serviu tudo que eu vivi, né? Quando a gente olha para a sua história, parece que Deus foi construindo isso, né? Cada período, cada momento, o que você passou com seu pai te deu força para permanecer como pai, para que seu filho não passasse por isso. O tempo ali, ainda que curto, mas o tempo que você passou na rua faz com que você olhe para... Eu tenho um filho com Down, você sabe disso, né? E quando o Lucas nasceu, foi um baque pra gente, essa questão da síndrome de Down, porque a gente não sabia nada, não tinha informação nenhuma. Então, primeiro o filho, a gente só ficou sabendo da síndrome de Down depois do nascimento do Lucas, então foi tudo uma surpresa muito grande pra gente. E aí, um psicólogo, amigo meu, me disse uma coisa interessante. Ele disse, cara, você nunca mais vai olhar para outras crianças com síndrome de Down com os mesmos olhos. Então, a nossa experiência, né, faz com que a gente olhe para alguma determinada situação que para a gente passaria em branco, passaria desapercebido, faz a gente olhar para aquilo diferente.
é como Deus faz com o profeta Oséias, né? Faz com que ele se case com uma mulher adúltera, porque ele ia anunciar o adultério de Israel. Então Deus não só dá a mensagem, mas dá o sentimento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma mensagem para morador de rua não é a mesma coisa que uma pessoa que vivenciou aquilo e sabe o sentimento, né, que aquela pessoa tá vivendo. Cara, é extraordinário, porque a gente vê muitos homens, é claro, essa força em Deus, né, que Deus dá pra gente, essa outra cosmovisão, essa outra maneira de enxergar a vida, que constrói essa questão de você assumir seu filho, assumir sua responsabilidade, perdoar seu pai, né? Nessa sua trajetória, Geice, porque eu não tive pai também, né? Assim, a maioria dos homens, e esse é um grande problema da masculinidade, é a orfandade. Sim. Né? E muitos são órfãos de pai ausentes e muitos são órfãos de pais presentes, Verdade. o que é pior. Então, com 4 anos de idade, meu pai era alcoólatra, meu pai sai de casa. Meu pai sai de casa para viver assim, próximo, ele não vai embora, né? Ele vive próximo, e aí eu tinha que ver meu pai caído na rua, ir lá pegar meu pai e tudo mais. Mas eu aprendi que essa ausência paterna, esse vazio, a gente nunca deixa esse buraco, a gente vai tentar preencher esse buraco de alguma coisa, com alguma coisa, né? De alguma forma. E aí eu tenho, ao longo, né, da minha trajetória, assim, eu tenho algumas figuras que em algum determinado momento preencheu esse vazio, né? Em algum determinado momento aquela pessoa foi para mim essa figura paterna. Você tem isso? Alguém que foi essa figura paterna? O senhor compartilhou algo muito sério, né? Que às vezes a gente tenta preencher esse abandono, esse vazio, né? Alguns com drogas, outros, né, com prostituições e bebidas, orgias e tal. Eu vivi isso, mas assim, eu busquei algo, de repente o amor que eu não tive, eu busquei no satanismo. Então, durante alguns anos da minha vida, já ali com meus 16 anos, eu comecei a viver e achava que aquilo ali iria me preencher. Né? Você fez parte de um grupo? Fiz parte de um grupo que era os Filhos de Satã. E aquilo ali era como eu me preenchia, né? O vazio que havia em mim, eu achei que era através daquilo que eu conseguiria preencher. E alguns anos depois eu tive... Deus, ele sabe como trabalhar, né? Ele sempre... Da mesma forma que eu tenho comigo que Satanás, ele vai enviar situações do inferno para frustrar os propósitos de Deus sobre a vida do homem que é chamado para um propósito. Deus vai enviar pessoas, né? Anjos dele, para poder te designar ao caminho ou no caminho, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o bispo Ediel, que é o meu pai na fé. E eu ali, satanista, ele pastor, eu encontrava com ele na minha cidade, sempre Deus designava o nosso encontro e eu corria dele, né? Toda vez que o cara chato, poxa, todo dia, e aí encontro com ele vem falar de Jesus pra mim, e aquela coisa. Só que um dia, eu tava saindo da casa de uma namorada, e eu entrei no elevador, no 8º andar, quem tava dentro do elevador? O bispo Ediel Mendes. E aí não tinha como eu, né? Não tinha para onde eu correr, eu tive que ficar do 8º andar até o térreo e ele falando de Jesus para mim. Poxa, sobe lá a comunidade, vamos lá, para você adorar com a gente. Eu falei, adorar o quê, rapaz? Quem tem todo poder é Satanás, você vem falar de um Jesus aí, de um Deus que não tem poder algum. E aí um dia minha mãe muito doente, entre a vida e a morte, e eu ali saindo do hospital em lágrimas, eu encontro com o bispo Ediel, numa esquina. E ele me vê chorando, me abraçou. O que foi, meu filho? Eu falei, minha mãe está morrendo. Aí ali ele me abraçou e orou pela minha mãe. O Senhor livrou a minha mãe da morte naquela época. E ele me convidou para ir à igreja. E aí eu subi a comunidade. Um dia sem ele esperar, cheguei lá na igreja, na comunidade
evangélica livre, e ele estava falando de Jesus de uma forma tão real e linda, né, que todo sofrimento pago era porque ele me amava, e se preciso fosse só para ter o meu coração, ele sofreria tudo de novo. E eu ali ainda vestido de preto, todo esquisito. Aí ele vira para a igreja e fala assim: gostaria de dar oportunidade para o nosso irmão Jace. Aí eu olhei assim e falei: como assim? Dar oportunidade? Eu vou fazer o que lá? E aí ele me deu a oportunidade, eu fui lá e testemunhei, né, do que Deus já estava fazendo. E ali eu comecei a caminhar no Senhor e a minha vida nunca mais foi a mesma. Então ele não viu como o homem vê, ele viu além da cruz. Né? Foi até engraçado porque na época alguns membros da igreja saíram da igreja por causa da oportunidade que ele me deu. Como é que pode? Você pega um satanista, coloca no púlpito da igreja para poder dar oportunidade para ele. Alguns pastores, né, amigos dele, não concordavam com a situação, mas ele chorava comigo, ele foi para o monte comigo, pagou um preço comigo. Nós ficamos no monte, eu lembro que foram 80 dias num propósito para que Deus viesse tratar o meu caráter, viesse me tirar do mundão. E ele chorou, quantas vezes ele chorou comigo, pagou um preço pela minha vida. E hoje eu me tornei, né, de alguma forma, instrumento do Senhor para a salvação. Né? Eu tenho o costume de dizer que o meu salário são almas para o reino de Deus. Então, através dele, depois veio o pastor Constantino, né, que Seu é sogro, né? o meu ex-sogro, é um paizão para mim, que abraçou meu ministério também, o meu filho, e hoje tem me ensinado muito, tem somado muito. Não? Então são duas pessoas que eu quero honrar, né? Porque Deus usou como instrumento para me ensinar não só o caminho, mas ensinar no caminho, né? Porque ensinar o caminho é você estar fora do caminho e ensinar o caminho que se deve andar. Mas ensinar no caminho, você também tem que estar no caminho, né? Que é o que eu faço com meu filho. Eu ensino meu filho estando no caminho. Não ensino para ele somente o caminho. Eu ensino estando no caminho que se deve andar. Então são duas pessoas que me ensinaram. Aprendi muito com eles. Como essa questão da paternidade, da orfandade, né, mexe muito com a vida de um homem. Você estava falando da questão de muitos homens tentarem preencher isso com droga, né? Tem uma pesquisa que diz, né, que tem um estudo que diz que quem diz para um menino que ele se tornou homem é o pai, né? Aquela figura masculina paterna, de confiança, de cuidado. E quando o homem não tem o pai para dizer para ele, agora você é um homem, né? Eu toda vez que vou sair de casa, o Lucas está com 8 anos, toda vez que eu vou sair de casa eu falo com ele: filho, ó, papai está saindo, você cuida da mamãe e da irmã, né? Você é o homem. Então vai construindo essa questão da formação, vai formando esse homem, né? E é o pai que diz: ó, agora você é um homem, né? Agora assuma a sua responsabilidade, vai lá e tal. Quando o homem não tem essa figura que declara, né, a sua masculinidade, o homem fica refém. Ele fica refém de mulheres. O homem quer que na relação sexual a mulher diga para ele que ele é homem. Então ele fica com uma mulher aqui, com outra ali, para que essas mulheres possam dizer que ele é homem, para que ele não tem uma masculinidade firmada. Então ele quer que na relação sexual a mulher diga que ele é o homem que ele quer ser. E aí quando a mulher diz, ele sai dali e anuncia para os amigos que ele é o homem mesmo, porque a mulher disse, né? Porque ele não tem essa identidade masculina formada, porque faltou a figura paterna. E a gente vê isso em muitos homens, né? Muitos homens que são meninos, que não cresceram, porque faltou a figura paterna. Eu faço a equivalência de Moisés e Jesus, né? Moisés, a gente quando lê o texto do nascimento de Moisés, a gente não vê muito figura paterna ali. É a mãe de Moisés, a mãe quer salvar Moisés, bota ele no rio, a filha de Faraó quer salvar Moisés, pega ele, a irmã de Moisés leva para a mãe de volta para amamentar. Então Moisés é cercado de mulher e essas mulheres estão salvando Moisés. Quanto tempo demorou para Deus cumprir o propósito na vida de Moisés? 80 anos. E quando Deus chamou Moisés cara a cara, Moisés não tentou fugir. Não, Senhor, não, né?
Quando Deus diz para Maria que ela vai ter um filho e Maria anuncia para José, José tenta ir embora. Bem, Deus só precisava de uma mulher para colocar o filho no ventre, né? Mas Deus diz, não, ele precisa de um pai. Então Deus não abre mão de José e Deus vai até José e diz, não, você, e é para José que Deus diz, você vai receber Maria como tua esposa, o que nela é gerado é mesmo do Espírito Santo, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai ser o Salvador. Então Moisés é aquele que é tirado das águas, Moisés é aquele que foi salvo. José, Deus diz para ele, não, Jesus precisa de pai, porque ele vai ser Salvador. Ele vai ser aquele que vai assumir responsabilidade, sacrifício, renúncia. Então ele não vai ser aquele que vai ser cuidado. Então a gente vê hoje um monte de homem com 40 anos esperando casar com uma mulher já idosa, rica, que vai cuidar dele. Ele não quer uma mulher para ele se sacrificar. Ele não quer uma família para ele se sacrificar. Ele quer uma outra mãe. Porque ele quer sempre ser salvo e ele não quer se posicionar como aquele que vai se sacrificar para salvar outros, né? Então a gente vê Jesus com 30 anos já assumindo o ministério, com 33 já morrendo, já indo para a cruz tranquilo, né? Dizendo, eu tô indo pro Pai. João 17, Jesus orando, Pai, eu tô indo para ti. Não tô indo para a cruz, não tô indo pro sofrimento, eu tô indo de volta para ti. Vida tranquila, sem crise, sem depressão. Por quê? Porque teve uma figura paterna, né? Que não protegeu somente, mas que deu propósito, deu sentido. Então a gente vê hoje muitos homens que eu tive uma dificuldade muito grande de assumir muitas responsabilidades, ministério, de assumir casamento, de assumir família, né? Quando eu tive o Lucas, meu primeiro filho, eu falei, meu Deus, o que vai ser? Como é que vai ser agora? Porque a gente não teve essa figura, né, que ensinasse pra gente. Como é que é hoje essa relação sua com o Ícaro? Então, o Ícaro é um presente de Deus para minha vida, né? O Ícaro... Foi fácil? Eu nunca tive a perspectiva de ter família, né? Como eu falei no início. Então, ter filho, para mim, jamais, nunca foi prioridade, né? Desde o momento que eu tive um encontro com Jesus e aí Jesus mudou minha história e começou a ser gerado em meu coração esse desejo de constituir uma família e ter filhos, né? E aí Deus me presenteou com o Ícaro. E desde que nasceu é meu xodó, é meu presente, é meu tudo, é meu patrimônio, né? Eu falo que é o meu maior patrimônio, é o Ícaro. E assim, ele é muito amoroso. O amor que eu não tive do meu pai, eu tenho dele, e às vezes eu tenho que, rapaz, porque é muito grude, aí quer toda hora estar abraçando, pai, eu te amo e tal. E querendo ou não, né, por tudo aquilo que eu vivi, ainda você vai quebrando algumas arestas, vai arrancando, né? Algumas questões, às vezes uma dificuldade que você tem para abraçar, uma dificuldade que você tem para poder dizer eu te amo, né? Mas o Senhor vai trabalhando, vai tratando e vai trazendo cura. E a gente se dá super bem. Eu tenho assim comigo que ele irá viver grandes coisas no Senhor também, né? Não irá viver a minha história, né? Porque eu tenho ensinado para ele a importância do amor, né? De amar o próximo e de amar a família. E tem sido bênção na minha vida. E você também tem um ministério de adoração, de ministração, né? Como é que foi esse chamado? Como é que você assumiu esse ministério? Então, depois que eu tive, né, um encontro através do bispo, como aqui eu já relatei, Você já era músico antes de se converter? Assim, minha mãe, ela teve um relacionamento, né, que é o pai da minha irmã, que ele era músico, mas aquele músico caipira, né? Tipo trio Parada Dura, aquelas coisas assim. E eu sempre via ele dentro de casa cantando, tocando. E aí eu ganhei um violão. Eu tinha, acho que 12 anos na época, eu ganhei um violão. E só o violão que eu ganhei, o violão já tinha 25 anos que o violão existia. Então o violão já tinha sido de várias pessoas e chegou até a minha mão. E ali eu comecei a tocar. Quando eu me converti, eu já tocava, mas assim, tocava em casa, né?
atrás daquelas revistinhas que tinha que ir na banca e comprar. Hoje não, hoje tem YouTube, tem tudo aí. E aí comprava aquelas revistinhas, ia aprendendo e aprendi a tocar. Quando eu me converti, eu já comecei a fazer parte do ministério da igreja do Bispo Ediel, que é meu pai na fé. E ali ele me colocou lá para poder liderar o ministério. E eu comecei, foi a minha primeira igreja, o primeiro contato que eu tive ministerialmente falando, né? E comecei a adorar o Senhor. E ia para o monte, louvava, adorava, me achava o cara, né? Aquele primeiro amor. Mas em 2006 para 2007, Deus me fez realmente o chamado para viver do reino para o reino e viver do ministério, viver do chamado. E aí foi onde eu comecei a viver, fui para Portugal, morar em Portugal, o ministério me convidou para poder ir para lá trabalhar, ser líder do Ministério de Louvor, e foi onde eu comecei a trabalhar. Viver, né, do reino e ministrar, viajar, pregar, coisa que eu jamais imaginava. Poxa, um satanista imaginar agora, anos depois, estar lá viajando para louvar, adorar o Senhor. Então, através do ministério, Deus nos designou a um evangelismo aqui no Rio de Janeiro, que era um trabalho que a gente já desenvolvia desde 2010 na minha cidade, que é esse trabalho de profetas urbanos, né? Que você sai ali, vai, ora, e Deus vai te designando para onde ir. E eu comecei esse trabalho em 2010 na minha cidade, com um pastor, amigo meu. E aí em 2013 eu recebi o convite para vir ao Rio de Janeiro desenvolver esse trabalho. Aí eu vim em 2013 e comecei a desenvolver esse trabalho no calçadão da Uruguaiana. E eu meio que constrangido, mineiro ali e tal, né, no centro do Rio. Aí cheguei, montei um equipamento, meio assim, cara, será que pode? Será que não pode? Será que eles vão prender meu equipamento? Porque na minha cidade não pode. Você acredita que na minha cidade não pode? Eu posso desenvolver o trabalho aqui no Rio, mas eu não posso ir para a praça da minha cidade e montar o meu equipamento, que eles vão lá para apreender o equipamento. E aí eu fui para o calçadão da Uruguaiana, em 2013, meu primeiro contato com o Rio de Janeiro. E eu falava com Deus, não, Rio de Janeiro não, Deus, pelo amor de Deus. Eu tinha assistido aquele filme Cidade de Deus ainda, eu falei, misericórdia, Deus, Rio de Janeiro não, tô qualquer lugar, Portugal, qualquer lugar que o Senhor me levou, mas Rio de Janeiro não. E aí em 2013 eu estou no centro do Rio de Janeiro, com meu equipamento, e meio que apreensivo se iriam apreender meu equipamento. Quando eu olhei, os militares que estavam ali, né, que é o Lapa Presente, e aí eles lá louvando a Deus, eu falei, tô em casa, pronto, meu irmão. Nunca mais parei, 2013 até hoje a gente está sempre indo para as ruas, né, a gente faz um trabalho também na Lapa, nos Arcos da Lapa, né, ali com o Lapa Presente, desenvolve um trabalho também ali no Edifício Central, na Avenida Rio Branco, em Madureira também, e é um trabalho... Você já teve um trabalho ali também no Presunique, na Taquara, né, ali da Taquara foi tão interessante que o gerente ali do Presunique abriu um espaço para mim na porta do Presunique, bem na entrada. A partir de hoje você vai poder desenvolver seu trabalho aqui. Aí a gente vai para lá, monta equipamento e passa algumas horas ali louvando, adorando o Senhor. Eu conheci o Geice, na verdade eu estava ministrando numa igreja, né? E o Geice, eu estava pregando numa igreja, o Geice foi lá ministrar louvor. Mas ali a gente não teve contato. Aí numa outra igreja, inclusive, no Encontro de Homens. Foi Eu exatamente. preguei no Encontro de Homens, o Geice estava lá ministrando, depois a gente pôde... E o engraçado desse encontro que eu já tinha passado por um divórcio, né, pela situação que eu já compartilhei. E quando eu cheguei lá, que, né, o pastor Jean estava ministrando, ele pregando para homens, né, casados. E eu era um único solteiro no meio, né? Então tudo que ele estava falando ia lá na medula, só que na medula dos casados. Eu falei, e eu tô lá quietinho, falei, meu Deus. Só que daí a pouco começou a sobrar para mim também. Né? E aí foi uma noite assim que desencadeou muita coisa em mim, né? Algumas arestas foram destruídas ali. Fui muito curado naquela noite, né? Através do que foi ali ministrado, não só para homens casados, mas tratando do caráter do homem, né? Então, você até relatou algo muito interessante lá, que não sei se posso dizer, agora eu já comecei, vou ter que falar. Né? Que você relatando que
seu pastor, né, compartilhou contigo, Jean, você prega muito. Jean, Deus te usa muito na palavra, que sabedoria. Jean, e aí você se enchendo, né? Aí de repente ele olha para você e fala assim, só que você ainda não tem caráter. E aí quando você ministrou aquilo ali, você prega, você canta, você toca, você faz, você tem sabedoria, mas você não tem caráter. Ali Deus falou muito comigo. Eu fui muito curado naquela noite e ali criou-se, né, uma aliança entre nós, né? É interessante isso que você falou, Geis, porque eu tinha 17 anos, né? Eu me converti com 16, eu tinha 17 anos. Não tinha nenhuma convicção espiritual, não tinha de fato sido tratado pelo Evangelho. Estava na igreja porque a igreja era um lugar legal, a galera era muito legal. E como eu era muito dinâmico na igreja, acabou que os jovens me elegeram, lá na igreja tinha uma eleição, né? Me elegeram como líder dos jovens. Então eu pregava, eu fazia eventos e tal, mas eu não tinha de fato passado por uma experiência verdadeira de conversão. E foi quando o pastor Ricardo Souza, um também dos homens, né, que vão formando a gente, me chamou aqui na Barra da Tijuca, no Barra Square, a gente comeu uma pizza e ele foi ministrando, falando, rapaz, Deus vai te usar muito, você é um rapaz de Deus e tal, não sei o que, só que você não tem caráter. E nesse dia, quando ele falou, você não tem caráter, é que me caiu a ficha como a paternidade me fez falta. Porque caráter é uma palavra comum, a gente ouve muito e tal, mas foi tão impactante a palavra do pastor Ricardo, que quando ele disse, você não tem caráter, eu pensei, cara, do que ele está falando? Eu saí dali igual um louco procurando um livro que falasse sobre caráter, porque eu falo, cara, o que ele está falando? E ali eu vi a falta que me fez uma referência, né, de um homem de caráter, né, que me ensinasse o que era caráter. Eu não sabia o que era caráter. E foi interessante que eu saí dali para procurar um livro que me ensinasse. Olha como é que, né? A gente tem que procurar, que Deus nos livre de um dia um filho nosso ter que encontrar num livro aquilo que deveria encontrar na gente. Profundo. E aí eu fui, e aí eu não lembro, eu li o livro todo e não lembro de nada. Eu só lembro da primeira página do livro que tinha em destaque a definição de caráter. Caráter é você ser quem você é quando não tem ninguém olhando. Porque quando não tem ninguém olhando, não se esqueça, os olhos do Senhor continuam contemplando você. E é isso, né? A gente trabalha muitas habilidades, mas a Bíblia fala que a gente foi chamado para ser homem de caráter. É interessante que a mulher não passa por isso, né? A mulher, ela é mulher. E ninguém vai dizer para a mulher o seguinte, ops, seja mulher. Não tem isso. Mas a gente passa, homens, a vida inteira, né, sendo chamada, vira homem, seja homem, né, tenha a postura de homem, se comporte como homem, né, homem não faz isso, homem não faz aquilo. Exatamente. Porque a gente tem essa questão de um comportamento que define a nossa masculinidade, né, o homem que a gente tem que ser, porque o homem é muito mais postura. Né? A gente vê muitas mulheres tendo postura de homem, né? Porque é uma postura, é uma posição, é um posicionamento que a gente deve ter. E é muito importante essa referência. E interessante para a gente, que somos homens do reino, é que a gente, sem saber, né? A gente está focado no nosso filho, mas sem saber a gente está sendo referência para muitos adolescentes na igreja, muitos jovens. Você já teve alguma experiência assim? Olha, eu costumo dizer, eu estava ministrando agora esse final de semana e num convívio ali eu compartilhei isso. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós estamos sendo observados todos os dias, né? Então, a gente se torna referência. Eu estava compartilhando com eles lá que a gente estava falando sobre o músico, né, tocar na igreja, adorar o Senhor e também secularmente, né, o profissional da música. E muitos vivem o mal da moralidade mínima, o mal do não tem nada a ver. Mas eu tive a minha experiência de não mais tocar nada que não glorificasse ao Senhor. Foi uma experiência minha particular. Então, eu nunca mais fiz. E aí eu compartilhando com eles o seguinte, eu me tornei uma referência. Vamos supor, eu estou aqui no culto louvando, adorando ao Senhor, estou aqui com meu violão, tal, legal.
E aí, de repente, desperta numa criança ali. Papai, que violão legal do tio. Poxa, pai, compra um violão igual do tio, que eu quero cantar igual o tio e tal. E você, de alguma forma, despertou algo naquela criança. E o pai vai lá no sacrifício e faz isso, aquilo, atende, realiza o sonho da criança. Só que, de repente, aquela mesma criança sai com o pai agora para ir a um shopping e passa a ver o mesmo tio que estava ali na igreja, no culto, louvando, adorando o Senhor, vê o tio agora lá num bar, num boteco, seja onde for, tocando algo que não glorifica a Deus. Qual é a referência que essa criança vai ter de reino? De homem de Deus? Então quer dizer que servir a Deus eu posso fazer assim, eu posso fazer dessa forma também. Então eu tenho comigo que eu me tornei referência para muitos e pessoas que até eu não conheço, como muitos têm às vezes me abordado na rua e tem sido abençoado através do seu ministério, através daquele vídeo, daquela canção. Eu estava no culto tal e aí você estava ministrando, Deus falou muito ao meu coração. Então, querendo ou não, o nome do Senhor tem sido glorificado através do chamado que Ele nos proporcionou. Muito bom. É aquela coisa, nós somos referência. Nós somos. O negócio é saber se somos boas referências ou mais referências. Que referência a gente vai ser. Cara, muito bom, Geice, ter você aqui. Você sabe que você é muito agradecido. Tá? Queria só que você compartilhasse aí suas redes sociais, como é que o pessoal faz para entrar em contato com você. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, né, é Geice de Moraes, nosso Instagram, Geice de Moraes, Geicy de Moraes. Ali você vai ser impactado pelos vídeos, pelas canções, pelas mensagens que o Senhor tem assim nos confiado. Amém? E se quiser, pode deixar o contato aí para a agenda. Pode. Se quiser também nos convidar para estar na sua igreja ministrando, cultos de jovens, enfim, 21 99477 7877, 21 99477 7877, e aí vai ser um prazer a gente estar ali adorando ao Senhor. A gente tem alguns minutos, acho que a gente, não sei se é possível, será que dá para a gente terminar ministrando? Dá uma pra fazer canção? uma canção. Trouxe o violão, a gente... Trouxe um violãozinho acústico aqui. A gente termina ministrando aqui uma canção. Foi bom ter você com a gente aí no nosso podcast. Se você puder, compartilha esse vídeo, abençoe outras pessoas, curta aí nosso canal, vai nos ajudar muito, né? E a gente vai terminar então adorando o Senhor aqui com Geice de Moraes. Valeu, gente! As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era
assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Que bênção. Bênção demais. É isso aí, pessoal. Teleios Podcast. Que você possa continuar com a gente aí nos outros episódios. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Meu irmão, se posicione como um homem do reino de Deus e que você possa assumir seus compromissos, suas responsabilidades, que Deus possa te dar graça para ser um homem valente para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.